Agora nós vamos ouvir o professor Martim César Feijó, que é doutor em Ciências da Comunicação, professor da FAAP e escritor. Ele respondeu a seguinte pergunta: será que a contracultura superestimou o sexo? Vamos ouvir. Bom, dizer que a contracultura superestimou o sexo, com certeza. Na verdade, a contracultura inventou o sexo. A contracultura inventou a revolução sexual. Porque eu sei por experiência própria, como eu digo para os meus alunos, eu pertenço à geração da contracultura porque eu pertenço à geração que nasceu no imediato pós-guerra, ou seja, aqueles que nasceram na geração chamada de Baby Boom. E essa geração, como eu digo para meus alunos, é a mais bonita, é a mais alta, é a mais inteligente, é a mais revolucionária e a mais mentirosa também. Ou seja, na verdade, tudo que se fala sobre sexo nos últimos 60 anos tem a ver exatamente com essa questão relativa exatamente a essa experiência que eu tive da revolução sexual. E foi uma revolução sexual, na verdade, oral. A gente falava muito, a gente lia muito, a gente assistia a muitos filmes e muitos livros e muitas revistas, inclusive algumas clandestinas, vendidas pelo jornaleiro, tipo chamadas de catecismos. Mas de qualquer forma, evidentemente, não é possível saber, agora falando na real, né? Não é possível falar-se das transformações dos últimos 60 anos sem mencionar o que essa geração proporcionou, sem estabelecer exatamente mudança no âmbito das transformações de gênero, das questões do discurso e de tudo aquilo que foi estudado por Freud, foi estudado por Reich, foi estudado por Masters, que foi estudado por Kinsey, por tudo aquilo que os grandes pensadores do século XX estabeleceram. Então, nesse sentido, obviamente que a gente teria muito tempo para falar, muitas horas para falar, é um tema extraordinário e é um tema problemático também. Nesse sentido, Freud tinha razão. Todo mundo tem problema sexual. Mas, de qualquer forma, discutir o tema ajuda a esclarecê-lo. Na realidade, esse sexo que o Martim fala, que a contracultura criou, essa liberação sexual, é grande parte do mito que o Houellebecq está falando. É exatamente esse sexo. Esse sexo que se constituiu num discurso, se constituiu numa espécie de política de comportamento, numa idealização do sexo como libertário. É esse sexo, justamente, que ele está falando que é o mito. Essa construção da contracultura e da geração associada. Agora, a ideia de que se falar de sexo ajuda a compreendê-lo, é claro que muitos psicanalistas e análise se fala isso, mas eu tenho caso minhas dúvidas. Talvez não falar de sexo ajude a fazê-lo. E não entender como ele funciona, talvez ajude também a fazê-lo de uma forma não mítica. Eu não tenho certeza que falar de sexo ajuda ninguém.